Vamos entrar pelo link da Cacau. Mas deu, né? Agora deu. É que a Ari já estava chegando em casa para Ah, tá. abrir a sala. Tá. Mas deu certo. Não sei. Eu ia testar para compartilhar aqui. A Você, minha você internet me tá abre. ruim. Demora, pessoal. Pode O testar, Bruno, cara. você que tá gravando ou sou eu? Eu coloquei para gravar aqui. Ah, então tá Eu bom. ia, eu ia pedir Gui, autorização, já gravou direto. Vai assim mesmo, vou editar não. edita lá, Bru. Eu não sei fazer essas coisas. Bru, tem dó. Só cortar. Oi, gente, boa noite, boa noite. Carlinha, deu certo? Agora tá ok, né? Ei, Tânia, é Elvira que tá aí com você? Boa noite, Elvira, seja bem-vinda, viu? Hoje o Everton tá numa outra palestra, por isso que ele não tá aqui com a gente, né, Bruno? Eu tô aqui sem internet em casa, tô no 4G, acho que vai dar tudo certo. Vai sim, conecta na fé. É isso aí. O sol tá chegando, né? Vamos esperar das 7 horas a gente começa. Tem tempinho Mais um ainda. minutinho. Karen, Carlinha, tudo certo? Respirou? Certíssimo. Agora vem. Mas é muita ansiedade, né? Não, Não, pode gera uma ansiedade. respirar. Estamos entre amigos, tá tudo certo. Boa noite, Flamas. Boa Aninha, que não noite. tô vendo. Nem a Boa gente. noite, Lamas. Boa noite, cara. Ah, agora tá te vendo, Aninha. Ô, Karen, você comentou que fica com ansiedade, mas assim, eu fico, todo estudo eu fico. A gente também, é só pra te acalmar, mas Eu não tem é Gente o que de eu me Deus. falo toda vez. Estamos entre amigos, É muita vai responsabilidade, todo né? mundo Falar me evangelho. perdoar, receber seu perdão, paciência, humildade. É, a gente está entre amigos, mas a ansiedade não é pela responsabilidade, né? É De assim. passar, né? A gente se prepara, mas sempre ainda tem alguma coisa, né, que gera uma preocupação. Mas tá, vai estar tudo certo. Ei, Caio, Sandrinha, boa noite, Karina. 7-1, gente. Ô, Bruno, você sumiu? Aí a ansiedade agora veio pra mim. Não, ele só fechou a câmera, ó. Ele tá ali embaixo, pelo menos para mim. Então, boa noite, todo mundo. Para quem chegou depois, o Everton tá numa palestra hoje. Ele falou que vai tentar entrar no finalzinho, né? Mas tudo vai depender do andar da carruagem lá, porque é presencial, eu acho. E hoje queria dar as boas-vindas para Elvira, amiga da nossa Tânia. Seja bem-vinda. Hoje o Bem-vinda, estudo, Elvira. hoje o estudo é da Karen e da Carla, essa dupla dinâmica. E queria saber aí de vocês quem tá com o coraçãozinho para fazer nossa prece inicial. E Matheus, dá boa noite pro Matheus também. Já já o estudo é dele, viu, gente? Pisca e é o estudo do Matheus. Oi, Matheus.
Quem tá com o coração pra gente fazer nossa prece inicial aí, querendo conversar com Jesus. Opa, pessoal. Você faz, Aninha? Então bora. Só fala bem pertinho aí que eu tô te ouvindo baixinho. Pois é, minha voz ainda não voltou de tudo. Agora tá bom? Tá bom. Querido mestre Jesus, quanta alegria, Senhor, podemos estar reunidos entre amigos, entre companheiros de mesmo ideal, para podermos alimentar nossa alma e assim caminharmos em busca da nossa evolução. Nós te agradecemos essa oportunidade, Senhor. Pedimos que envolva a Carla, a Karen, e tudo que elas prepararem possa cair nos nossos corações, nos envolvendo e nos ajudando na compreensão. Rogamos também que envolva o Everton, a Lígia, que estão numa palestra, que as nossas vibrações possam chegar até ele. E a todos os nossos companheiros que aqui não se encontram, mas que nós emitimos as nossas vibrações de amor a cada um deles. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, meninas, com vocês. Ó, vou compartilhar aqui, tá, Karen? Sim. Aí Tá você vai vendo? passando. Tá vendo tela cheia? Não, tô vendo Ainda não, tela. mas. Ainda mas não. é, Tá chegando, será? você apertou ali o. Apertei, eu tô vendo a tela cheia. Eu acho que você tem que Vocês não? Eu compartilhar acho a tela inteira para você que mostrar a tela cheia. é. Ah, então peraí. Descompartilha aí, entra. E a hora que você for compartilhar, você seleciona a opção tela inteira. Só pegar uma água já vem. Gente, vocês me perdoam que o Canva eu não. Chama aqui. Eu não tenho o hábito de compartilhar, não. O Zoom é muito diferente, né? Do, Nossa, do, totalmente. Ô, Bruno, eu tô achando que você vai ter que assumir o papel aqui, porque eu não consigo depois me ver aonde que eu vou, entendeu? Não deu certo, não. Não, não apareceu a opção? Uh-uh. Fica só assim, ó. Não foi, né? Foi, ou foi? Segue, Bruno. Você vai ter que me dar um help, Bruno. Infelizmente. Pode. Você quer me mandar o arquivo? Eu abro ele aqui? Nossa, é verdade. Peraí. Aí é melhor mesmo, senão Não você dá não pra... vê ninguém, né? Você vai ficar vendo só a sua apresentação. Mandei pelo WhatsApp, tá? Por isso que eu pedi para a Carla fazer, senão a gente não vê nada, não vê ninguém, nenhuma reação. Enquanto isso, as meninas vão cantar pra gente. É dupla, né? Karen e Carla, dupla sertaneja. Chamar a Sandra, que ela canta. É, Mas o Bruno é rápido, ó. ó, Pronto. ó, Pibinho. Ê, menino. Obrigada, viu, Bruno? Gente, então boa noite a todos. Eu não vejo todos aqui pela tela, mas sejam todos, assim, bem-vindos aí e uma boa noite para todos, viu? Então, hoje nós
eu vou ler um trecho ali de Lucas, né? O trecho que nós estamos agora é do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, né? Dos versículos 26 a 39. Hoje nós vamos ficar no capítulo 8, versículo 28, mas nós vamos fazer uma leitura total para que todo mundo se coloque, se oriente na nossa linha do tempo aí, tá? Então vamos lá. Essa tradução é do Haroldo Dutra Dias, né? Então, ela inicia-se no capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a região dos Gerazenos, a qual está defronte a Galileia. Ao descer sobre o solo, veio ao seu encontro certo varão da cidade, que tinha daimones. Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus gritando, prosternou-se diante dele e disse com grande voz: O que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Fica aqui só um pouquinho, volta um pouquinho, Bruno. Eu quero só lembrar aqui que a Cacau já nos colocou geograficamente, né? Para quem não esteve conosco, a região dos Gerazenos, né? Ela fica do outro lado. Ali, Jesus atravessou o Mar da Galileia, né? Saiu de Cafarnaum, atravessou o Mar da Galileia e foi em direção ao outro lado, né, do Mar da Galileia, que é a região dos Gerazenos, né? Os Gerazenos é o nome que se dá à população que habitava aquela região, né, da cidade de Gerasa e Guedara. Guedara e Gerasa são uma das decápolis, das 10 cidades gregas que tinham ali a cultura greco-romana, né? E ficavam do lado dali do lado oriental ali, né? Da região ali, tá? Então, são 10 cidades, chama Decápolis, são 10 cidades que ficam desse outro lado, e Gerasa e Guedara são uma dessas cidades que fazem parte dessas decápolis, tá? E ao descer sobre o solo, né, quando eles descem do barquinho, Jesus veio ao seu encontro, né? Vem ao seu encontro um certo varão da cidade que tinha daimones, né? Agora a palavra daimones também eu acho interessante a gente falar sobre ela, né? Porque daimones na mitologia grega, ela significa espíritos intermediários entre deuses e humanos, né? E a gente já estudou também sobre o significado. No grego, daimon é espírito ou ser espiritual, né? E no hebraico significa adversário, né? Só para a gente ir se colocando depois dos nossos comentários, tá? Pode continuar, Bruno. Então, lá no 8:29, continua: pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Era amarrado com correntes e estava sob guarda com grilhões para os pés. Mas, rompendo as cordas, era impelido pelo daimone aos lugares ermos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos daimones. Pode continuar? E continua lá. E rogavam-lhe que não os ordenasse a partir para o abismo. Ora, era apacentada lá no monte uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Ele lhes permitiu. Depois de saírem, os daimones do homem entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se a despenhadeiro abaixo para o lago e se afogaram. Os que apacentavam porcos, vendo o que acontecera, fugiram e relataram na cidade e nos campos.
saíram para ver o que sucedera, foram até Jesus e encontraram o homem de quem saíram os daimônios, sentado, vestido em perfeito juízo, junto aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto relataram para eles como que estava endemoniado fora salvo. E toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos pediu-lhe para afastar-se deles, porque estavam dominados por grande medo. Ele, entrando no barco, retornou. O varão, de quem havia saído os daimones, pediu-lhe para permanecer com ele. Despediu-o, porém, dizendo: Retorna para tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Ele partiu, proclamando quantas coisas Jesus lhe fizeram. Então, esse é o trecho que a gente vai estar trabalhando, só que nós vamos nos atentar ao 8:28, né? Posso no próximo aí, Bruno. Né? O 8:28, como diz a Claudinha, uma perícope, né, Claudinha? É isso, né? Então, nessa perícope, quando Jesus lá desce do barco e vai ali, e vem aquele homem endemoniado, e quando ele viu Jesus gritando, prosternou-se, né? Se curvou diante dele e disse com grande voz: O que queres de mim, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, não me atormente. Então, é muito profundo essa perícope, né? Como todas, né? Claudinha, Bruno, que preparam sempre. Dá margem para a gente esmiuçar muita coisa, né? Mas eu fui pela minha intuição, né? Primeiramente, eu gostaria de colocar o filminho, dá para colocar, Bruno? Vamos assistir um filminho para a gente inteirar como é que foi essa cena. O Bruno vai colocar o filme para a gente ver. É rapidinho, tá? Ouviram isso? Não, como? Vocês estão ouvindo o som? Parece que está sem som, né? Não tá ouvindo sem som, sim. não. Tá normal. Tá O normal, som tá Bruno. normal. Estamos ouvindo o som, sim. É. Ouviram isso? Não, como? Isso aí!
sois filho do Deus Altíssimo. Não me atormente. Qual o seu nome? Legião. Somos muitos. Nossa família. Filho do Altíssimo. Nos deixe em paz. Filho do Altíssimo. Somos muitos. Vamos ter tudo. O Jesus É, do The Chosen tem uma cara de ser menos bravo, né? sim. Isso que eu procurei no The Chosen, eu e a Carla não achamos. E a gente achou um outro filme que era até engraçado, né, Carla? Não, esse não dá, não. O único que a gente achou que representou o que a gente ia falar era esse. A gente procurou, eu queria o The Chosen, mas infelizmente não tem essa passagem lá. Podia pedir para eles fazerem, né? Para eles gravarem. Mas é o que você falou, ele não tem essa cara de bravo, né? Talvez ele não olhasse assim também, né? Com tanta braveza, né? Então, gente, eu queria, assim, reflexionar com vocês, né? Quando a gente enxerga este homem que vem ali ao encontro ali de Jesus, que chegava ali com seus discípulos, o que que a gente sente? O que que esse homem, o que que a gente sente? O que a gente que acha, que está acontecendo com ele, né? Vocês me respondem alguma coisa? Acho que num primeiro momento é meio chocante, né? Ainda mais quando você vê uma cena assim. Então, talvez num primeiro momento a gente sentiria uma certa, como os discípulos fizeram ali, né? Ficaram com Repulsa. medo, Uhum. teve um movimento de ir para trás, né? Não de se Sim, aproximar, né? De defesa. sim, sim, é isso. Então, então o que que eu falei? Eu segui a minha intuição, porque ele era um homem que sofria de processo obsessivo, né? E esse processo obsessivo, dentro da doutrina espírita, a gente consegue entender muito bem. A doutrina espírita, ela consegue explicar muito bem a ocorrência desses processos, né? Então, eu quis focar para esse lado da obsessão, para a gente fazer um. Não vou esgotar o assunto de obsessão, porque não tem condições, né? Vou só dar uma pincelada, né, sobre conceitos, sobre tipos de obsessão, e a gente já vai aprofundar voltando aqui para a nossa perícope, tá bom? Então, eu vou colocar primeiro uma pergunta do Livro dos Espíritos, pode colocar 525. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, né, para os espíritos, né? Ele fala: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da nossa vida? E eles respondem: certamente, pois que vos aconselham, certo? Então, cada um de nós temos uma, como é que eu chamo? Um mundo, né, de pensamentos, de uma atmosfera psíquica, e cada ser também tem a sua atmosfera psíquica, e os desencarnados também têm a sua atmosfera psíquica de pensamento, e nós o tempo todo somos interagindo com essas atmosferas. Nós estamos ali interagindo com esses irmãos encarnados, com os irmãos desencarnados. Então, nós vivemos o tempo todo sendo influenciados, vamos falar mais ou menos assim. E aí, só que os espíritos, eles estão o tempo todo ali nos influenciando para o bem ou para o mal, né?
E aí vem a próxima a explicação do que seria o processo obsessivo, né? No espiritismo, a obsessão é uma influência negativa persistente de um espírito sobre uma pessoa, que pode variar de uma simples perturbação a um domínio completo sobre as faculdades mentais e físicas do indivíduo. Esse fenômeno é causado por espíritos inferiores que, por inveja ou desejo de vingança, buscam dominar o encarnado. A obsessão pode se manifestar em diversas formas, né? Com obsessão simples, fascinação e subjugação. E tem efeitos nocivos que podem levar a doenças físicas e psíquicas, além de dificultar a comunicação espiritual para a evolução, tá? Esse texto eu tirei das obras básicas, né? Tem lá na Gênesis, tem livro dos médiuns, tá bom? E é o que eu falei, um pequeno conceito para a gente entender o que seria esse processo obsessivo. Pode continuar, Bruno. E os tipos de obsessão? Segundo Allan Kardec, a obsessão se divide em 3 categorias principais, certo? A obsessão simples, ela é uma influência moral sem sinais exteriores notáveis, né? Muitos de nós provavelmente já tivemos pequenas obsessões simples, porque o que acontece? Nós, como a gente está interagindo com essas consciências desencarnadas o tempo todo, quando a gente está, às vezes, com uma vibração um pouco mais baixa, a gente pode captar algum pensamento de derrota, de cansaço, de desejo de vingança, aí vem aquele pensamento que a gente, né, do nada, assim, e aquilo fica persistente, né? E se a gente tiver já a nossa sentimento, a nossa mente, nós estivermos vibrando numa faixa mais baixa, a gente sintoniza com esses irmãos nossos desencarnados que também estão ali naquela mesma faixa. E aí, se a gente não trabalhar esses pensamentos e eles se tornarem insistentes, a gente começa, às vezes, a sofrer uma influência mais perturbadora, né? Que aí pode passar por fascinação, né? O que é? É a vítima induzida a crer que a influência é própria, quando, na verdade, é um pensamento de um espírito, mas o indivíduo não tem consciência disso. Às vezes, quem está de fora consegue perceber, mas ele mesmo está achando que está tudo bem, que aquele pensamento é dele, que está tudo bem. E aí não adianta ninguém falar, porque a pessoa não aceita, entende? Isso é fascinação. E se mesmo assim ainda persistirem esses pensamentos, e a pessoa não procurar ajuda, não trabalhar, não essa situação, o que vai acontecer? Vai chegar num processo de subjugação, né? O espírito consegue dominar a vontade da vítima, seja moralmente ou até fisicamente, levando o indivíduo a agir sem controle, com consciência do que está fazendo ou sem consciência, né? Então, no caso, esse homem da passagem aí, dessa perícope, ele estava num processo de subjugação, né? E ele já estava nesse processo, com certeza, que iniciou-se simples e foi, né? Foi se piorando, né? Foi se tornando joguete. E aí a gente sabe também que dentro desse processo tem muitas variáveis, viu, gente? Não é simples assim. Não é simples assim. Ah, fulano tá desse jeito porque está subjugado, mas tem questões orgânicas também, kármicas, que são levadas a uma situação dessa, né? Mas não é o nosso objetivo falar sobre isso agora. Nós estamos falando aqui sobre sobre esse endemoniado, mas nós vamos num pensamento mais profundo ainda, tá? Vamos lá, pode continuar, Bruno.
Aí a subjugação é um estado avançado de obsessão no qual um espírito inferior exerce um domínio quase total sobre a vontade do indivíduo, levando a agir de forma contra a sua própria consciência, até mesmo contra a sua vontade. Pode ser de natureza moral, onde a pessoa age de maneira iludida, acreditando ser sensato o que lhe é imposto, ou corporal, causando movimentos involuntários e até ações ridículas. A subjugação é considerada um sério processo obsessivo, que pode levar a danos significativos, sendo crucial um tratamento moral e espiritual para sua recuperação. Então, quando o indivíduo chega numa situação dessa subjugação, o tratamento é muito complexo, tá? E individualizado. Viu? E aí eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, eu coloquei, até citei ele aí, ele é um médico psiquiatra, ele é da Associação Médico Espírita e ele trabalha com transtornos mentais, né, transtornos psiquiátricos, e ele faz uma abordagem bem individualizada, né, de cada situação. E aí a gente já vai entrar nisso daí. Pode pôr, Bruno, falar sobre ele. Depois eu vou passar a biografia dele, né? Aí antes disso eu vou falar do tratamento da obsessão no espiritismo, né? No espiritismo envolve estudo e esclarecimento, né, que é entender a natureza dessa obsessão e suas causas, é fundamental para o tratamento, tá? Reuniões de desobsessão são sessões mediúnicas onde espíritos obsessores são esclarecidos e orientados a se afastarem da pessoa obsidiada, tá? Autoeducação. A pessoa obsidiada deve desenvolver virtudes e modificar seus pensamentos e atitudes, buscando a sintonia com espíritos superiores. Oração e prece. A oração e a prece são ferramentas importantes para elevar o padrão vibratório e afastar as energias negativas. Tá? Isso dentro do espiritismo é esse tratamento que se faz quando se tem uma pessoa que está sob um processo obsessivo, tá? Mas é que eu te falei, agora eu vou falar do Dr. Sérgio Felipe. Olha lá, ó. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele aborda a obsessão de uma perspectiva que integra psicologia, psiquiatria, neurociências e espiritualidade, focando na autotransformação, tá? Autoconhecimento e reforma íntima como caminho para a cura, em vez de uma cura específica para a obsessão, segundo os conceitos da neuroespiritualidade. Tá? Então, é muito individualizado. Né? A abordagem dele envolve procurar ajuda psicoterápica, até eu grifei por causa das meninas psicólogas aí do grupo, e assumir a responsabilidade pela própria saúde e promoção do bem-estar. Tá vendo que não é tão simples? Não é tão simples. É uma abordagem multidisciplinar, né? Então, assim, Na verdade, não é nada simples, não né, é Carla? nada simples, né? Porque a gente Principalmente fala na assim, leva lá no subjugação. centro que resolve, Não. tá? Não é bem assim, porque lá tem a parte que vai ser feita, que é a parte espiritual, mas tem toda uma questão individualizada da questão mental do paciente, né? Uma questão, às vezes, orgânica, que às vezes favorece a aproximação também desse espírito, né? Que leva a pessoa a ter uma baixa de vibração pela questão orgânica mesmo, química, né? Que precisa ser trabalhada. Então, gente, é muito individualizado, né? E aí, quando a gente olha esse homem dessa passagem, quando Jesus chega e olha para ele vê tudo isso. Ele não vê lá, só tirou, vai embora, demônio. Ele não fez só isso. Porque ele enxergou tudo. Ele enxergou todo o processo que ele vinha carregando de outras vidas, por que que eles estavam interligados, o que que era a questão deles estarem interligados ali, né? E ele viu tudo, né? Jesus, ele tinha a visão ampla
amplificada, tanto da parte orgânica dele, então por isso que ele conseguiu aquela cura imediata, né? E nós precisamos da ajuda de muita gente para conseguir fazer isso, não é, Bruno? Não é tão fácil Muito assim. sério, Cá, É muito principalmente sério. sobre julgação, porque cria-se uma interdependência Sim, tão isso. forte, uma simbiose tão intensa, né? Claro que a gente está falando de casos raros, não da obsessão simples. Sim. Uhum. Que a gente tem consciência, que a pessoa mesmo procura um paz, procura um tratamento espiritual, mas na subjugação, depois que esse, por exemplo, que há esse distanciamento, a pessoa adoece, né? A Sim. pessoa, porque é Que é uma uma dependência simbiose quase que muito orgânica intensa. mesmo, né? Porque fica na dependência e causa transtornos ali Tem que do continuar o corpo tratamento, espiritual, porque né? senão Do corpo volta. espiritual desorganiza. Por isso que tem que ser uma abordagem tão por isso que eu gosto muito do De Dr. Sérgio longo Felipe, porque prazo. ele faz muito profundo isso, essas análises, né, nos tratamentos, inclusive ele, com os pacientes dele, ele orienta dessa forma, né? Pode passar o próximo, Bruno. Olha lá, o conceito de obsessão e cura, segundo o Dr. Sérgio Felipe, ele fala assim: foco no indivíduo, tá? A cura não é uma intervenção externa, mas sim uma mudança interna que a pessoa precisa realizar através de um processo de autoconhecimento e reforma íntima, tá? A neuroespiritualidade. Dr. Sérgio Felipe, ele é um defensor da neuroespiritualidade, que é uma ciência que conecta o cérebro, mente e espiritualidade para promover a saúde. Tá? Ele fala também da responsabilidade individual, que enfatiza que cada cidadão tem um papel ativo na sua própria promoção de saúde, incluindo a capacidade de transformar pensamentos e ações, né? E busca por ajuda. Recomenda-se que, quando necessário, procurar ajuda psicoterápica para lidar com estados mentais como a obsessão, né? Porque se a pessoa, às vezes, faz esse autoconhecimento, tudo, ela, às vezes, não é fácil, mas ela, às vezes, consegue se conhecer e falar, poxa, esse pensamento não é meu, né? Por que que eu tô assim? Entende? Por que que eu tô desanimada dessa forma? Por que que eu tô derrotista? Por que que eu tô achando que nada dá certo para mim? Né? Então, isso é muita responsabilidade individual de cada um, mas quando chega numa subjugação, porque isso é, foi deixando sem tratamento, foi ficando e chega num ponto. É como eu falei também, tem situações kármicas que não vou entrar na questão aqui, mas tudo a gente consegue prevenir do início, né? Tem com as situações que a gente se previne lá quando começa o brotinho dá errado, a gente corta ali, começa a desviar, a gente corta no início para que não crie galhos, depois fique mais difícil, um tratamento muito mais complexo, né? Então, vamos mais um pouquinho, só vou trazer a biografia dele, para quem quiser conhecer, procurar vídeo no YouTube dele. Esse é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico psiquiatra, neurocientista, pesquisador brasileiro, diretor clínico do Instituto, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, professor universitário, conhecido por seus estudos sobre a glândula pineal e a intersecção entre ciência, espiritualidade, mente e corpo. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, mestre e doutorando na área de psicobiofísica e dedica-se à promoção de saúde integral através de uma abordagem que considera aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais do indivíduo. Isso eu acho tão maravilhoso que tenha profissionais assim já, né, gente, com essa abordagem tão mais ampla, né, é, de um ser, né, tão... Porque, assim, não é tão simples, um mais um, é isso mesmo, dá tal de uma medicação, faz isso, faz aquilo. Não é. É muito complexo essa abordagem de tratamento das doenças, dos transtornos mentais, né? Então, mas quem quiser conhecer, ele tem um canal no YouTube e chama Campo de Luz.
sensacional, gente. Assistam porque é muito, muito bonitas o que ele traz de reflexão para a gente, tá? Então vamos próximo. E agora nós vamos. Ah, quem conhece essa pessoinha aí, né? E aqui tem uma frase dele que eu achei interessante, porque ele fala assim, ó. Não é dele, né? É uma mensagem psicografada por ele e é o espírito, através do espírito de André Luiz, né? Que fala o seguinte: a pessoa obsidiada é quase sempre o enfermo, representado por uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. O que ele fala que ele é na passagem? Legião, né? Então, a pessoa obsediada é quase sempre, ele não falou sempre, porque é o que eu falei, é individualizado. Cada caso é um caso. Ele não falou sempre tá? Certo? Então, tem uma passagem dele que eu queria do livro, esse livro aqui é Encontros com Chico Xavier. Não sei se você já tem esse livro, é muito legal, tem passagens pequenas, e tem uma passagemzinha que fala assim, ó: aproveitando certo instante em que o médium se encontrava mais a sós, apesar de rodeado constantemente por inúmeras pessoas, uma moça, afirmando-se em desequilíbrio, abeira-se dele demonstrando certa aflição. E um tanto acanhada, indaga-lhe: Chico, como é que eu faço para me libertar de uma obsessão que tanto me incomoda? Colhido assim de surpresa, ele fitou-a compreensivo e deu-lhe de imediato uma excelente receita de autodefesa contra a obsessão. Trabalhe, trabalhe muito, minha filha, até você cair desmaiada. E sorrindo explicou: sabe, quando a gente desmaiar de cansaço de tanto trabalhar, eles não nos poderão pegar, né? É uma passagem assim engraçadinha, né? Mas tem o fundo da verdade, que é só o trabalho mesmo, né? E principalmente o trabalho no bem, né? Que é a grande vacina contra a obsessão. Trabalho bem é a grande vacina contra a obsessão. Porque Kardec, lá, numa das outras perguntas, lá no Livro dos Espíritos, fala: como que a gente afasta os maus espíritos? Aí os espíritos respondem: atraindo os bons. Como que a gente atrai os bons? Fazendo bem, né? Fazendo bem, porque quem vai estar do nosso lado quando a gente está fazendo bem, trabalhando bem? Bons espíritos. Aí os espíritos inferiores não conseguem se aproximar, né? Eles aqui não. Eles gostam do quê? Hein, Bruno? Dos lugares ermos, né? Que você falou semana passada, né? Das tumbas. Não foi? Foi isso. Dos sepulcros, né? Os sepulcros, né? Então, vamos continuar, né, gente? Pode continuar, Bruno. Aí tem uma passagenzinha lá do livro Pão Nosso, que é exatamente essa perícope, Cacau, ó. Capítulo 19 do livro Pão Nosso. Ô, Cá, Falsas. deixa Oi. eu só falar rapidinho, porque a perícope é quando a gente tem um início e final de assunto. A Ah, gente não, é tem uma verdade. Início e unidade. final de assunto. É, Então, a verdade. perícope é essa É. passagem do endemoniado, porque está Bem, dentro do capítulo no 8. capítulo O 8 é 8. gigante, mas a gente teve lá a perícope da tempestade, dentro do Tempestade capítulo 8. que iniciou e finalizou. E a É do certinho. Gerazeno, que é essa do endemoniado, é uma perícope. Aí É um dentro da período. perícope a gente tem os Tem versículos, esse e aqui a gente versículos. vai no miudinho do No versículo, miudinho. né? Então, Pega a lupa é o ali versículozinho, miudinho do dentro da versículozinho. perícope. É isso mesmo. Tinha esquecido desse detalhe, Cacau. Então, falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. O caso do espírito perturbado, que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros.
Então, vamos continuar. Muita atenção. Pode continuar. Quem poderá supor o Cristo capaz de se infligir tormentos a quem quer que seja? Porque ele falou assim: por que que você vem me atormentar? Será que Jesus atormenta? Né? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma, que a gente estava falando. Ele já vinha padecendo por si mesmo, né? Da sua mente perturbada, da sua auto-obsessão por escolhas equivocadas que foram feitas, né? A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Então, a vizinhança de Jesus foi se avizinhando e foi clareando aquilo que ele não queria ver, né? E aí, mesma coisa, eu até comentei com a Carla, né? Que a gente estava comentando, estudando, né? Uma vez eu escutei uma história assim, mais ou menos isso. Eu não sei nem lembro onde que eu escutei. Que nós, esse momento que nós estamos passando aqui de transição no nosso planeta, né? Nós estamos num momento de tanta. Que a gente está vendo tanta coisa que a gente não acredita, né, gente? Como é que pode que está melhorando? Parece que não está melhorando aqui, a gente está vendo cada coisa. Mas acontece que a gente estava no escuro, né? No escuro a gente não conseguia enxergar, porque é como se a gente estivesse num quarto escuro e agora está se aproximando luz dessa transformação, são espíritos já superiores, estão se aproximando para essa transformação e estão jogando luz, foco nas coisas que a gente não via, na sujeira, né? Que a gente não enxergava, porque a gente estava num quarto escuro, né? A mesma coisa, esse irmão, né? A consciência dele, né? Olha lá, ó, a vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência. Ele não se via, porque ele estava num estado tão acomodado com a ignorância, com as sombras que ele vivia, que ele não queria sair dali. Por isso que ele falou: por que que você vai me atormentar? Eu não quero, né? Tipo assim, mas agora eu estou vendo. Para a gente sair daquele comodismo, a gente precisa sentir incomodado, senão a gente fica lá. Não tem aquela história do cachorro que estava em cima dos espetos? Não é? Aí tinha dois mestres que caminhavam e estavam escutando um cachorro uivar, foi se aproximando, eles viram um cachorro em cima dos espetos, aí um mestre fala para o outro: mas por que que esse cachorro não sai do espeto, né? Porque a dor ainda não foi suficiente para ele sair, né? Dos espinhos. É a mesma coisa, que ele estava ali acostumado com aquele comodismo dos delitos ali, para ele estava tudo bem, ficar naquela consciência morta, né? E Jesus colocou luz ali, né? A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Pode continuar, Bruno. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-se o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Então, as verdades religiosas aqui não é de religião, é de religiosidade, é de se ligar a Deus, não é de frequentar o espiritismo, o catolicismo, outras religiões, não é isso. Para quantos fogem da religiosidade, né? Categorizando o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Porque quando você começa a ver essas verdades, entender, a sua consciência começa a despertar, vai te gerar uma angústia. Poxa, não é esse caminho. Mas é para isso mesmo. Não é para ir aí.
Se não gerar angústia, você fica no mesmo caminho, a gente fica no mesmo caminho, na mesma sombra, a gente não sai, né? Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enovando o coração. Quando está indiferente, fica falando, a pessoa que é muito religiosa, nossa, mas tá na religião, mas não está melhorando nada, está sempre, está chorando, acontece as coisas, né? Parece que fica pior. É a fala, né? Mas, vamos ver o que termina aí, Bruno. Eu acho que terminou. Não, tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro dos tormentos. Então, quem está ainda nessas sombras, mergulhados nesse comodismo das imperfeições, das trevas interiores, ele faz parte ali. Por que me atormentas, Jesus? Por que está jogando luz para cima das minhas imperfeições? Minha parte acaba aqui, agora chega a Carlinha, viu? Um beijo para vocês. Calma, fica aí. Tô aqui, tô aqui. Pessoal, ó, dando continuidade ao que a Karen falou, a gente vai ver um pouquinho do caminho verdade e vida. A questão 144, que temos com Cristo? E o que que a gente tem a ver com isso, né? Com todo esse sentimento gerado através dessa passagem. Ah, aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Essa está no Evangelho de Marcos. Pode passar, Bruno. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Então, a gente sabe que depois que Jesus morre, né, ali no Calvário, a obra dele ficou imortalizada. Então, a gente a todo dia, a todo momento, nós estamos vendo pessoas se converterem, nós estamos estudando o ensinamento do mestre. Então, a obra dele não terminou ali, né? Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. O seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Então, as pessoas estão conhecendo Jesus, estão se adequando aos seus ensinamentos, nós estamos buscando essa evolução espiritual através dos estudos, das boas ações, e isso é feito diariamente. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte: a gente sabe que esses espíritos, né, a gente leu todo o versículo, a gente sabe que eles não entraram dentro dos porcos, né? Eles saíram, pararam de atormentar esse varão, esse rapaz, e foram para buscar outras pessoas. Então, essas inteligências, elas vivem nesse ciclo vicioso. Muitas vezes elas são convertidas e procuram ajuda, procuram a busca, mas muitas vezes não. Elas simplesmente mudam a vítima. Pode passar. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sobre os nomes de discórdia e tirania. Acho que o país nunca teve tão polarizado, né? Então, assim, a gente vê que isso tudo gera uma psicosfera muito pesada. Estava até comentando na minha casa, quero ver o que vai ser o ano que vem, que é ano de eleição. Nossa, a gente vai ter que rezar muito, viu? No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo
e intolerância sectária. Quantas pessoas, líderes religiosos, a gente não vê fazendo discurso contra essa ou aquela religião, contra essa ou aquela prática, né? A gente não cabe a nós julgar o que a outra pessoa pensa, o que para outra pessoa faz sentido, porque a gente sabe que Deus é um só. E através dessas pequenas é, nuances, essas pequenas diferenças, a gente vê que as pessoas vão alimentando um ódio que chega Eu, uma vez, tenho uma parente minha que ela é de uma religião e ela se casou. Eu fui levar um presente para ela e ela falou que não queria o presente meu na casa dela, que o marido dela não ia gostar, porque não pode ter coisa de pessoas espíritas, porque atrai coisa ruim na casa. Gente, eu estava com um presente na mão. Assim, eu não sabia se eu chorava, se eu. Então você fala assim, gente, é minha prima, que mal que eu vou desejar para ela, né? Então, a gente vê esse tipo de situação, infelizmente, acontece até hoje, né? Pode passar, Bruno. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos de instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Até essa questão, eu até trago uma questão prática da minha vida profissional. Antigamente, muitas empresas faziam uma prece antes de começar o serviço. Vocês acreditam que funcionários entravam na justiça pedindo indenização por danos morais, alegando estar sendo constrangidos a fazer a prece? As empresas pararam com essa prática para evitar esse tipo de ação judicial. A gente instrui o dono de empresa, não faça isso. Você vai tomar um processo. Gente, como que isso dói a minha consciência, particularmente falando? Se orientar uma pessoa a não fazer uma prece para se ela não quiser um processo trabalhista. A que ponto nós chegamos, né? Infelizmente, isso aí é uma coisa que dói muito. Mas vamos lá, que a gente já está terminando. Pode passar, Bruno. E aí aqui vai a nossa reflexão. O que nos atormenta? A gente viu que aquele rapaz, ele pede para Jesus não o atormentar. Por quê? Passa, Bruno. Quando a gente se sente atormentado, inquieto, quer dizer que alguma coisa aconteceu dentro de nós. Porque às vezes as pessoas falam, a gente não está nem aí. Mas se chega uma coisa a ponto de nos atormentar, é porque a gente já está preparado para essa mudança íntima, para essa mudança na região espiritual, como a Karen falou, né? Que a gente gera uma psicosfera ao nosso redor. Então, quando a gente se vê atormentado, quer dizer que a nossa consciência já está gritando alguma coisa. Então, é um convite à mudança de hábito, de região espiritual, de psiquismo, e isso requer um esforço individual, como passado por aquela teoria daquele médico que a Karen citou, né? Se a gente não tiver esse esforço, quando Jesus se aproxima de nós, ele nos transforma e nos retira de nossos próprios sepulcros individuais, que são os vícios e os comportamentos que nos escravizam. Então, a partir do momento que a gente começa a entender os ensinamentos de Jesus, a gente acaba se transformando por nós mesmos. A gente sabe que ter um determinado tipo de comportamento não vai nos fazer bem. A gente já começa a se sentir incomodado com determinados assuntos. Então, isso é um sinal de que nós estamos nos transformando. Pode passar, Bruno. E aí, para a gente finalizar, esse encontro com Jesus, a gente tem que pensar o seguinte: aquele endemoniado, ele estava numa região onde as pessoas lá, elas tinham outras religiões. Eles eram gregos, romanos, então eles não cultuavam o Deus que nós cultuamos.
Só que a partir do momento que Jesus desce do barco, aquele espírito imediatamente o reconhece. Ele nunca tinha visto Jesus. Então, assim, não tinha foto, não tinha rede social, não tinha nada. Então, imediatamente ele reconhece Jesus. E essa presença divina provoca essa reação dele, não me atormente. E ao mesmo tempo, quando ele chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo, ele reconhece a autoridade e a divindade de Jesus. Ele reconhece a grandeza moral de Jesus. E ele passa a sentir medo de ser castigado. Por quê? Porque ele entende que Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia fazer o que quisesse. Por quê? Porque ele sente, ele entende a grandeza espiritual de Jesus. Então é por isso que ele imediatamente tenta afastar Jesus. Ele reconhece filho do Altíssimo e ele fala para ele: não me atormente, né? Então ele reconhecendo Jesus, a gente sabe que todo espírito desencarnado conhece Jesus. Todo espírito conhece Jesus pela grandeza dele, né? Então, às vezes, algumas pessoas até encarnadas aqui nunca ouviram falar de Jesus. Se a gente pegar uma região no interior do interior de algum país que não é cristão, a pessoa provavelmente não vai conhecer, mas os espíritos conhecem. Então, por isso que esse rapaz fala Jesus, filho do Deus Altíssimo. Por quê? Porque era o espírito que estava com ele, a legião, no caso, que estava reconhecendo Jesus. Pessoal, e é isso, estamos no horário, né? Agradecer a todos pela paciência. Alguma Só observação? lembrando também que essa autoridade moral, Jesus, é uma autoridade tão amorosa. Ele realmente consegue essa transformação, depois que a gente vai ver na continuação, né, dele, porque esse amor preencheu. Ele sentiu lá no seu íntimo a necessidade e essa compaixão de Jesus por ele, né? Então ele fez essa transformação porque sentiu essa presença amorosa. E Jesus faz isso por todos nós. Isso é uma representação dentro do Evangelho, que ele saiu lá do outro lado, de onde ele estava, lá no. Como é que chama aquela cidade que ele estava? Lá no. Esqueci o nome agora, Cafarnaum. De Cafarnaum, ele sai de lá para ir atrás dele. Ele sabia que ele ia encontrar esse endemoniado lá e que ele precisava transformá-lo. E ele conhece cada um de nós, gente, pelo nome, nos ama, cada um de nós, viu? Pode falar. Sandra levantou a mão, né, Sandra? Pode falar. Me deu vontade de falar hoje, porque eu fui anotando algumas coisas que vocês foram falando, mas que eu anotei do jeito que foi batendo em mim, né? Do jeito que me afetou. Então, assim, desde o começo, quando ele fala não me atormentes, para mim ficou claro esse medo ou receio de mudança, né? Porque ele já estava atormentado, enfermo, insatisfeito. E muitos de nós hoje em dia mesmo, né, para sair do tormento para a luz clara da razão, que é o que Joana de Ângeles traz, né? Ela traz essa questão luz clara da razão, é realmente só se a gente tiver ajuda, né? E o que é sem ajuda? É, e aí a mudança exige, depois que a gente muda, a gente precisa estar fortalecido e se sentindo acompanhado nessa mudança, porque vai ter altos e baixos, né? Tendo altos e baixos, uma condição mais ou menos lúcida, já é difícil. Imagina perto de um tormento recente e tão profundo, como a gente viu aí no filme que vocês trouxeram, né? É, então a gente precisa conhecer, receber, refletir, sentir, para agir com maior segurança de si mesmo com os outros, né, nas várias situações da vida. E aí, quando ele se apresenta tão sujo, né, tão acorrentado na sujeira, vamos dizer assim, entre aspas,
traz para mim essa coisa da sujeira humana em geral, né? Porque quem somos nós para julgar? Mas a gente precisa se conhecer um pouco assim, né? Nas nossas sombras, ou seja, naquilo que a gente precisa desenvolver, né? Então, traz sim essa questão da vergonha, tristeza e maldade do humano, que está dentro de nós, sim, e a gente corre risco o tempo inteiro, né? E aí eu fui atrás de Legião, né? Que é Legião? E que fala que essa questão, quer ver que traz rapidinho. Legião traz várias coisas, mas, por exemplo, na Bíblia, batalhão de anjos ou demônios é legião. E falange, né, que é um conjunto de entidades espirituais. Então a gente precisa acreditar nessa legião de anjos, né, para as vibrações poderosas, com ações conjuntas, nos trazer essa transformação, né? E quanta esperança de ser assim, Ô, né? Eu, Sandra, inclusive eu eu li sobre agradeço a Legião. vocês. Nossa, imagina que a gente tem tanta coisa para a gente refletir nessa passagem, né? E você está falando de Legião, quando eu estava estudando sobre Legião também, tem uma referência que fala que Legião, o exército romano era chamado de Legião, né? O exército romano. E alguns autores lá falam que ele poderia fazia parte desse exército romano também. E aí eles têm titulava Legião, porque ele fazia parte do exército romano também, tá? É isso. Obrigada, viu, Sandra? Então, Claudinho, nós estamos encerrando. A Claudinha que está seroneando a gente aqui, o Bruno, aliás, Ó, o né? dono da Obrigada, casa já Bruno. chegou. A dona da casa chegou. Cadê ela, dona da casa? O, o, o dono da casa ali, Ah, o ó. dono da casa? Cadê ele? Eu não estou vendo ele Fala aqui. oi. Ah, tá aí já. Ah, Eu tive Dona, que hein? problema aqui no meu computador. ô, Bruno, Nem, obrigada pela força. Imagina. Muito bom, viu? nem na minha Bom, casa eu mando nada. Bom, aqui eu sou o que mais mando aqui em casa. Eu mando umas 20 vezes para me obedecerem uma vez. Então, sobre o Legião, só para um entendimento assim que não é que o exército romano era formado por legiões, né? De, se não me engano, 5 mil homens. Ou 6 mil homens. Então, por isso que alguns entenderam que podia ser tantos espíritos assim, né, e tal, e outros falam que não precisa ser assim. Enfim, não saberemos jamais, ou pelo menos demorará muito tempo, mas as interpretações são essas. Agradecer muito a Karen, a Carla, né, por haverem se disponibilizado a fazer o estudo essa semana. Eu tinha uma palestra lá no aeroporto agora e era meu dia de fazer, e os meninos já estão muito sobrecarregados com as coisas, e elas param fazer com convite na semana, que é difícil, né? Que a gente acha que é facinho, até começar a estudar. Aí quando começa a estudar, Semana é pouco vem, demais, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu estava até vem, passando mal. Eu estava até passando mal. A Carla é, sabe, fica, fala, Carla, aí meu Deus, você não vou dar conta. Porque é muita coisa para você pesquisar e absorver para digerir, né? passar, né? E é muita responsabilidade, mas graças a Deus deu tudo Obri- certo, né? Obrigado, viu, Karen? Obrigada, eu Obrigado. que agradeço. Carla, E obrigada, daqui meu uns, bem. e daqui uns dias a Beijo. gente precisa ter outra dupla, né? Outros companheiros para fazer. Eu lembro que a Miriam e a Sandra fizeram, né? Foi muito legal. Vamos fazendo uma outra visão, né? Ah, legal. Muito bem. Quem vai fazer a prece para encerrar o nosso trabalho? Sugestões? Pode ser com Não? música? Música? É. Ué, pode. Excelente. Me veio Ana, aquela começo, meio e fim, né? Vocês já eu não ouviram? sei qual é. Não. Quem cantava era a Zizi Posse. Pode cantar, ué. Vai É. fazer a capela? Vai ter que ser, eu não toco. Cadê a Vamos. Ana Ana Lívia? Lívia não tá aí. É, ela é assim.
A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. A gente pode se transformar quando a gente deixa Jesus agir na gente. Nossa, que linda. A mulher canta muito. Eu Ah, conhecia com roupa nova, não sabia que era das Zizi Posse, não. E é deles e ela na cantar. viagem, né? Na É, novela Viagem. Tema de viagem, da viagem mesmo, é o tema da novela. Muito bom. Obrigado,